tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais um webinar da University of Twente, dessa vez para o Brasil. Fico muito feliz de apresentar todos eles. Só confirma para mim como é que está para vocês o áudio, o vídeo, se tudo dando certinho, se estão vendo certinho. Estou vendo agora que a gente tem mais ou menos 22 pessoas conectadas. Só confirma aí no chat como é que está os sinais para vocês, por favor, antes de a gente começar a atividade. Bom, deixa eu me apresentar enquanto o pessoal vai chegando. Eu sou a Hannah, eu trabalho aqui na University of Twente. Eu me formei aqui, eu vim para cá estudar em 2014, fiz um mestrado aqui em Communication Studies. E depois disso, por uma feliz coincidência, a universidade abriu uma vaga no departamento de marketing, mais especificamente para marketing internacional. E aqui estou. Hoje eu trabalho com marketing internacional, como eu falei, não necessariamente com recrutamento, mas eu faço algumas coisas relacionadas ao recrutamento com o Brasil, porque foi um presente que a universidade me deu de ser representado pelo Brasil. Então, eu vou ao Brasil uma vez ao ano, eu trabalho também, faço os webinars, organizo algumas coisas, enfim. Hoje eu estou aqui com o meu colega Nick Brightwell. Ele não fala português, então eu vou pedir para vocês falar com ele, fazer suas perguntas no chat em inglês, que ele tem condições de responder. Eu também vou ficar de olho aqui no chat, ver o que acontece, de repente eu interrompo para poder responder alguma coisa. Deixa eu só passar a palavra para ele rapidinho, para ele se apresentar também para vocês, tá? Nick, you can say who you are. Hi everyone, boa tarde. No laughing at my Portuguese Brazilian accent, thank you. My name's Nicholas Brightwell, and I'm here to answer your questions. I'm the International Recruitment Officer for the University of Twente. So please, if you have any questions in English, please ask me in the chat. Thank you. Okay, thank you. What is the right question? You may have asked yourself all kinds of questions all your life. How does this work? What causes this? Is this right? How can we make this better? Or this? How can science and technology really contribute to change? Who do you want to be? How can we develop new materials for a sustainable future and eliminate the use of fossil fuels?
Will biomass become the major resource for new fuels and chemicals? How can we store gigawatts of solar energy in the smart grid? How can we create a safer society and realize smart cities? Will big data protect or invade our privacy? If your smartphone becomes a supercomputer, what's next? Will machines take over? Or can robots become our best friends? What if our average age becomes 130? Will our homes then be future hospitals? How can we develop therapy that is less invasive? Will light enable breakthroughs in life sciences? And will technology help our body to heal itself? Can we mimic human life on a chip and create new life? What is quality of life, and who's responsible for it? It all starts with curious minds, people who do not take things for granted, who explore crossovers between various scientific areas, crossovers between technology, design, art, and philosophy. Focus and connection. That's what it's all about. Science and technology are changing the world. But is change always a good thing? How can we find answers that most people will benefit from? Can you imagine how great a nanoparticle can be? Can we design social impact? How can high-tech battle poverty? How can we have too little and yet far too much water? How do we turn scientific results into new business? Are you prepared for a job that doesn't exist yet? What can you contribute? How can nature inspire us? Will Earth be our only home? Is every answer possible? Is there more? Innovation is about the future of our society. It is about realizing ideals and improving quality of life for all of us. What do you expect from science? And what do you think society expects? All those questions. Are you ready for finding answers? The most entrepreneurial university. Gente, vocês me ouvem agora? Ah, maravilha. Tá, vamos lá. Vamos então falar sobre a University of Twente. A University of Twente está localizada em Enschede, no lado leste dos Países Baixos, pertinho da fronteira com a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, a gente está tão pertinho da fronteira com a Alemanha que dá para atravessar a fronteira de bicicleta com coisa de 20 minutos. Assim, saindo do centro de Enschede, você atravessa a fronteira com 20 minutos de bicicleta. A gente sempre fala que é spot para selfie, porque, assim, eu acho que para qualquer brasileiro é uma coisa bem diferente. Enfim, o país é tão menor que o nosso que esse tipo de coisa se torna possível. A gente está a 2 horas de distância de trem de Amsterdã, 6 horas e meia de Berlim e 4 horas e meia de Bruxelas, mais ou menos. A gente tem excelentes conexões aqui. Então, viajar pelo país e também pelos países ao redor é algo bem fácil. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a universidade. A University of Twente é high-tech e human touch. E para explicar melhor esse conceito para vocês, a gente vai partir de 3 princípios básicos. Primeiro, a universidade tem o objetivo de engajar em pesquisa inovadora. Segundo, ter um impacto profundo na sociedade. E terceiro, construir respostas multidisciplinares aos grandes desafios do mundo. Mas como que a universidade consegue isso? Aqui a gente tem alguns números interessantes. Todos esses rankings que vocês veem aí colocam a University of Twente entre as universidades que configuram as melhores 1% do mundo. Então, a University of Twente está entre as melhores 1% do mundo.
A universidade é considerada de pequeno porte, com cerca de 10 mil estudantes, e esse número de estudantes, na verdade, ele permite que a universidade tenha mais atenção com os estudantes e ponha, de fato, em prática a filosofia de ensino daqui, que é Problem-Based Learning, que é o PBL. Mesmo sendo considerada pequena, essa universidade é a única na Holanda que tem campus centralizado, eles chamam de American Style ou Park-like campus. Isso quer dizer que está tudo dentro de um campus só, você tem bem esse feeling de universidade americana aqui, e é a única da Holanda que tem isso. A universidade também tem um número grande de alumni espalhados pelo mundo, e dependendo de onde você mora, pode ser possível conectar vocês com um desses alumni, para poder, enfim, pedir recomendações, ver como é que foi depois, para conseguir trabalhar, enfim, qualquer tipo de conexão que vocês queiram ter. No LinkedIn dá para localizar essas pessoas também, e, enfim, fica à vontade para entrar em contato, a gente fica bem tranquilo de recomendar isso, porque a gente sabe que, normalmente, quem graduou aqui na universidade tem sempre boas experiências para contar, enfim, e tem orgulho de ter estudado na universidade. Voltando a falar de ranking, o mais recente que a universidade atingiu foi o de melhor universidade de engenharia e tecnologia dos Países Baixos, de acordo com o guia holandês para a educação superior, chamado Keuze-Hits, que provavelmente a minha pronúncia está bem errada. E também nesse mesmo guia, a universidade teve vários programas ranqueados como os melhores do país, tanto na área de engenharia e tecnologia, quanto na área de negócios e ciências sociais. Vocês ouviram mais cedo naquele vídeo que eu passei sobre a universidade ser a universidade mais empreendedora. Eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante aqui para a University of Twente. Na verdade, a universidade ela já carrega esse título de universidade mais empreendedora da Holanda, já pelo segundo ou terceiro ano consecutivo, e está no caminho para ser considerada também a mais empreendedora da Europa. Nos últimos 30 anos, para vocês terem uma ideia, mais de 1.000 empresas iniciaram aqui dentro do campus da universidade. Um exemplo muito bom, por exemplo, é o Booking.com. Ela nasceu aqui dentro da universidade. Takeaway também, uma empresa de delivery de comida bem forte na Europa, também nasceu aqui dentro. Sigmax, normalmente são empresas na área de high-tech, de materiais. E o campus, além de ter lançado essas empresas, de ter participado de alguma maneira do lançamento dessas empresas, também abriga parte de um hub local para empresas, chamado Novelty. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram por aí, mas os Países Baixos agora eles são considerados o novo MIT, pela quantidade e potencial de startups e de empresas inovadoras que têm surgido na Holanda inteira a cada dia. Nesse infográfico, por exemplo, vocês podem ver como as startups estão divididas no território holandês. A região de Enschede, onde você vê Twente, se destaca pelo número de empresas relacionadas à autotecnologia e materiais. Enschede fica no coração da região chamada Twente, é por isso que o nome da universidade é University of Twente. A maioria dessas empresas em Enschede estão localizadas aqui dentro do campus, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é um hub local de startups, basicamente em Enschede, e boa parte dele fica concentrado dentro da universidade. Isso faz com que as empresas sejam mais próximas dos cursos dos alunos, tanto para parceria de pesquisa, trabalho, ou até mesmo para você iniciar a sua própria empresa. Então, se você está aqui fazendo o seu programa e, de repente, você tem alguma ideia inovadora e quer levá-la para frente, esse Novelty, que é esse hub de startups, vai te ajudar, vai te dar o direcionamento, de repente até, dependendo do projeto, até financial help com isso daí. Como eu falei antes, a universidade ela tem um caso de amor com o Brasil. O Brasil é um dos países primários para recrutamento e estabelecimento de parcerias acadêmicas de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, a universidade ela tem uma seleção de países que tem Country Coordinator, que é uma pessoa que vai ao Brasil, sei lá, umas 5 vezes ao ano, para poder estabelecer parceria.
E nós temos isso para o Brasil. De repente, se vocês estudaram aqui no passado ou já tiveram em contato com a gente em feiras, vocês conhecem o Iela Ferreira, ele ia até apresentar hoje o webinar também, mas o Iela está na Austrália e, enfim, os horários não bateram muito, né? Para poder casar três time zones ia ficar meio difícil. Mas, enfim, vocês podem ver, a gente tem atualmente no campus em torno de 25 estudantes, tanto para programa completo quanto para intercâmbio, mais de 100 estudantes, mais de 100 aluminais, contando, sem considerar o pessoal que veio pelo Ciências Sem Fronteiras. Temos parcerias acadêmicas com diversas universidades, como vocês podem ver, as universidades de ponta do Brasil. Temos double degree com o ITA. Temos a parceria também em Curitiba, um consórcio de diversas universidades, a prefeitura e Instituto de Pesquisa para desenvolvimento de mobilidade, principalmente de ciclovias. E também outras parcerias, e além disso, 2 bolsas exclusivas para brasileiros, que é essa que a gente vai falar hoje, que é a DUT, Brazil Scholarship Program, e também a Origin Europe Scholarship, que é feita em parceria com a Nuffic NESO. Agora, falando sobre pesquisa e educação. A University of Twente é considerada uma universidade de tecnologia e engenharia, como eu falei antes, mas isso não quer dizer que o foco da universidade seja apenas nessas áreas. De fato, a universidade é uma universidade multidisciplinar, ou cross-disciplinar. Isso significa, basicamente, que não importa o programa que você faça, sempre vai ter um crossover com outros programas ou áreas de estudo. A universidade acredita que esse tipo de approach, na verdade, te prepara melhor para você ser um resolvedor de problema do futuro. Porque assim você consegue ver e analisar problemas e situações de um ponto de vista mais holístico, e que é, na verdade, o que o mercado vem exigindo a cada dia. Você tem que ter, você vai estudar engenharia, mas se você não tiver a visão da parte social, seu trabalho fica limitado, e vice-versa. Como eu disse antes, a universidade é High-Tech Human Touch. Isso basicamente reflete como que a universidade aplica ciência e tecnologia de ponta com problemas enfrentados por pessoas reais e no mundo real. Um exemplo bacana que a gente sempre gosta de dar é o caso de pesquisa com carros autônomos, que são carros que não precisam de motorista. A universidade, ela atua no desenvolvimento da tecnologia, isso já vem há algum tempo acontecendo, mas esse não é o único foco da pesquisa que acontece aqui dentro do campus relacionado a esse tema. Existem também grupos de pesquisa focados em entender e criar soluções quanto ao impacto que essa tecnologia traz para a sociedade, tanto em termos de comportamento quanto de legislação. Então, por exemplo, a universidade você vai ter grupos de pesquisa aqui fazendo a parte tecnológica disso, mas também vai ter gente pesquisando, por exemplo, ok, se acontecer um acidente, de quem é o responsável, que tipo de regulação a gente tem que ter para identificar quem é o responsável, porque no final das contas é um robô que está dirigindo, mas o robô pertence a alguém. Enfim, essas e outras questões são levantadas no dia a dia desses grupos de pesquisa. A universidade oferece em torno de 20 programas de bacharelado e mais de 30 de mestrado em inglês. Isso sem falar dos programas de doutorado, BDeng, intercâmbio, cursos de verão, cursos online que a universidade oferece. Essa sala de aula lotada, que a gente adora mostrar porque ela parece muito legal, ela não representa o jeito que a universidade ensina. Os programas aqui eles são desenhados no formato PBL, como eu falei para vocês, que é Problem Based Learning. Isso quer dizer que uma vez que você esteja aqui, você vai trabalhar bastante em grupos e diversas vezes com estudantes de cursos diferentes também, para resolver e analisar problemas e casos. Além disso, os estudantes são estimulados a interagir com os tutores e professores durante as aulas. Na verdade, gente, isso é até interessante e normalmente os estudantes brasileiros que vêm para a Holanda falam bastante disso, é como que você é estimulada, de fato, a interagir com o professor, a questionar o professor, e não apenas aceitar aquilo como verdade. Na verdade, se você não interage com o professor, ele vai ficar chateado e vai achar que você não está prestando atenção na aula. Então, assim, os grupos, normalmente, eles têm que ser menores justamente para poder facilitar esse tipo de interação. Já essa foto, por exemplo, ela já representa muito melhor como que os estudantes trabalham em grupo aqui dentro. Esse é o Design Lab, que é um espaço multidisciplinar que tem aqui dentro do campus.
Além dele, a universidade também abriga algumas instalações inovadoras, que é como o Smart XP Lab, o Virtual Reality Lab, a Classroom of the Future. E isso sem mencionar os laboratórios de robótica, nanotecnologia, pesquisa em biotecnologia e túnel de vento. A universidade também se orgulha dos institutos de pesquisa que possuem reconhecimento internacional. Uma coisa interessante que eu sempre vejo estudantes brasileiros no geral encantados em termos de instalações da universidade, não é nem a existência dele, porque, enfim, as universidades na Holanda, elas vão ter mais ou menos a mesma qualidade de instalações, de quantidade e qualidade de instalações. Mas o acesso a elas aqui é muito fácil. Eu acho que isso vale a pena colocar, porque às vezes é um pouco frustrante você estar fazendo um programa, você quer ter acesso a um laboratório bacana, e isso vai depender de autorização de sei lá quantos professores, ou sei lá quantos diretores de instituto de pesquisa. Isso é uma coisa que normalmente o estudante brasileiro fica bem feliz quando chega aqui e se depara com a facilidade de ter acesso a essas instalações. A universidade possui 5 departamentos, que a gente chama de faculty. Cada departamento é responsável por uma quantidade de programas. Para você ter uma ideia da quantidade de programas que nós temos e como eles se interligam, nesse slide vocês podem ver só os programas de mestrado e como eles são multidisciplinares, como eles se interligam. Então, assim, embora cada programa pertença a uma faculty, eles podem ser envolvidos nas pesquisas de outro domínio também. Esse gráfico, ele é só, como eu falei, sobre os programas de mestrado. Se a gente fizer a mesma coisa com os programas de bacharelado, vocês vão ter uma coisa meio assim, porque interliga ainda mais. Só que eu não vou detalhar isso. Nick, could you please paste the link for the all master programs? Yes, please. Então, o Nick vai colocar para vocês aí o link de todos os programas de mestrado, e aí vocês podem dar uma olhadinha no que a gente tem, o que se encaixa melhor com o teu perfil. Certo. Agora que vocês já sabem mais sobre pesquisa e educação, vamos falar como funciona o processo de admissão. Eu vou falar dos programas de mestrado, porque o foco aqui hoje é uma bolsa que apenas contempla mestrado. No entanto, se tiver alguma pergunta específica sobre bacharelado, manda no chat que o Nick responde para vocês. Para ser considerado para um dos programas de mestrado, os candidatos precisam ter pelo menos o diploma de bacharel ou licenciatura com coeficiente final de 7,5 de 10. Para aplicar, você não precisa de pagar nada para a universidade e também não é necessário fazer nenhuma prova tipo vestibular, por exemplo. Mas você vai precisar de enviar alguns documentos para provar que você está apto a estudar aqui, que seu perfil se encaixa com o do programa que você deseja. Alguns programas podem pedir alguns documentos ou procedimentos extras na admissão, como uma entrevista via Skype, ou de Meet, ou de AI. A lista certinha do que você precisa fazer vai estar na página do programa que você cursar. Eu vou detalhar nos próximos slides como detalhar, como aplicar para a universidade. Se vocês tiverem dúvidas sobre algum programa em específico, pede o Nick aí que ele manda para vocês também, tá bom, gente? Primeira coisa para você fazer a sua candidatura, não pode perder prazo, gente. Para estudantes não europeus, o prazo é 1º de maio. Esse é o prazo final para a submissão completa de todos os documentos. E eu falo de submissão de todos os documentos porque, na verdade, vocês podem fazer isso em etapas. A sua application vai ficar aberta lá no sistema, e assim que você tiver tudo, você tem que submeter. E a submissão tem que ser até o dia 1º de maio. Basicamente, o que você vai precisar? Histórico escolar, diploma, teste de inglês, cópia do passaporte, currículo, resumo do seu TCC ou monografia e uma carta de motivação. E a submissão de todos esses documentos é online. Depois que vocês já estiverem admitidos, vocês vão precisar de enviar algum desses documentos em papel, via correio, mas até o dia 1º de maio é tudo digital. No seu processo de candidatura, você vai ter contato com 2 sistemas. O primeiro é o StudLink, que é uma plataforma comum para todas as universidades holandesas. Provavelmente, vocês já tiveram contato com essa plataforma, vocês devem ter conta lá, porque todas as universidades holandesas precisam de usar esse sistema para poder fazer o registro inicial. Depois que você está dentro desse sistema, você vai ser direcionado para o Osiris, que é o sistema que a universidade usa após essa aplicação inicial no StudLink.
Parece meio complicado, mas não se preocupe, porque o Admission Officer ele ajuda nesse processo todinho, enfim, ele vai encaminhando para vocês quais os próximos passos. A submissão dos documentos, como eu falei, vai acontecer nessa segunda plataforma, que é o Osiris. E aí, após vocês fazerem o upload dos documentos, tem que ter certeza que apertou o botão Submit Application, senão a candidatura não é processada, tá, gente? Só um detalhe aí, porque às vezes acontece de o pessoal deixar isso passar. Pensa que só de fazer o upload já vai diretamente para o Admission Office. Não vai, é só depois quando você vai em Submit Application. Pontos de atenção. O Admission Office, o departamento do curso, pode levar até 8 semanas para poder processar a sua aplicação. É muito raro levar 8 semanas, mas é isso que eles pedem no máximo. Então, a gente pede que vocês considerem aí no mínimo 4 semanas para o seu processo ser processado e você receber uma resposta. Caso você precise dessa carta de aceite da universidade antes do dia antes de um determinado prazo para poder aplicar para uma bolsa, você precisa de pensar nisso. Então, a gente vai falar mais disso quando a gente começar a falar das bolsas, que isso é uma coisa para ter em mente, porque, embora o deadline para aplicar para a universidade seja 1º de maio, se o deadline da bolsa também for 1º de maio, você tem que aplicar para a universidade antes. E quanto aos custos, esse é a tuition fee para os programas de mestrado. Esses são os valores para 1 ano e 2 anos e válidos para o ano acadêmico de 2018 e 2019. Então, para quem for começar agora em setembro, tá? Os programas de 1 ano normalmente são os programas de ciências comportamentais e 2 anos os programas de engenharia. Esse é o custo de vida, mais ou menos uma estimativa que a gente faz. Isso é uma lista dos itens essenciais, mas esses custos podem variar de acordo com o tipo de acomodação que você vai morar e o estilo de vida que você levar também. Esses custos são anuais, tá, gente? Em média vai dar aí, sei lá, 800, 900 euros por mês. Esse valor, ele pode parecer bem alto, mas se vocês compararem esse valor com outros destinos da Europa e Estados Unidos, vocês vão ver que esses valores são bem razoáveis. Principalmente se você for levar em consideração a qualidade de vida que você tem aqui no país todo. Agora vamos falar sobre a bolsa da UT Brasil Scholarship Program. Aqui tem um overview de todas as bolsas que a gente tem no momento, não todas, mas algumas, as mais populares. Vocês podem buscar por essas bolsas no Scholarship Finder, que é uma ferramenta que a universidade tem, e você pode visualizar todas as opções disponíveis para você de acordo com a sua nacionalidade e nível de estudos. Nós temos bolsas financiadas pela universidade e também por parceiros. Você pode também, você pode aplicar para mais de uma bolsa, desde que essa bolsa não seja completa. Por exemplo, se você for aplicar para... Aliás, você pode aplicar para todas, mas você não consegue receber mais de uma bolsa se uma delas for bolsa completa. Por exemplo, a Orange Tulip Scholarship, ela é 25 mil euros. No caso da Orange Tulip Scholarship, você não pode receber uma outra bolsa complementar. Mas no caso da UTS, que é o University of Twente Scholarship, e UT Brasil Scholarship Program, você pode receber 2 bolsas também, desde que o valor total seja 25 mil euros por ano. A UTS tem o mesmo prazo que a UT Brasil Scholarship Program, é a mesma regra, você precisa de ter já a carta de aceite para poder aplicar para a bolsa. E a Orange Tulip Scholarship não precisa de ter já a carta de aceite, mas tem que ter o protocolo de que aplicou para a universidade. Tá? A propósito, a gente vai ter um outro webinar sobre Orange Tulip Scholarship no final desse mês. Fiquem atentos, a gente deve convidar vocês por e-mail também. Eu sempre digo que se você já vai ter o trabalho de aplicar para uma bolsa, aplica para o que tiver disponível, aplica para todas, porque, enfim, o trabalho é o mesmo, os documentos são basicamente os mesmos. O que vai mudar um pouquinho aí é prazo, mas se você aplicar para a universidade com antecedência, você consegue aplicar para todas as bolsas. Então, deixa eu contar um pouco sobre a história da Brasil Scholarship Program. Entre 2010 e 2016, a universidade recebeu um total de 75 alunos de bacharelado para intercâmbio via o Ciências Sem Fronteiras. Essa bolsa foi criada para dar suporte financeiro
para esses e outros alunos que vieram para a Holanda pelo programa. Então, assim, esse é o segundo ano que a gente tem essa bolsa. Ano passado, ela foi exclusivamente para esses 75 alunos que vieram para a universidade. Então, só podia ser para quem veio fazer Ciência Sem Fronteiras na UT, mas esse ano é para todo mundo que veio para a Holanda pelo Ciência Sem Fronteiras. Então, ela é um prêmio para um grupo específico de estudantes. Então, assim, se você for comparar com a concorrência que tem para as outras bolsas, incluindo a Origin Scholarship e a UTS, a concorrência dela é bem menor. E aqui a gente tem um overview sobre essa bolsa. O processo de aplicação funciona assim. Primeiro, você precisa de aplicar para a universidade, como eu falei, e você vai seguir o processo normal que eu indiquei antes, através do StudLink e através do Osiris. Após você submeter essa aplicação, o Admission Office vai levar algum tempo, como eu falei, para processar a sua candidatura e te dar a carta de aceite dentro de algumas semanas. Com essa carta de aceite, você vai aplicar para a bolsa através do nosso site. Então, tem lá a landing page do programa e lá tem uma partezinha para você aplicar para a bolsa. E aí, de novo, o que é muito importante? O prazo para aplicar para a bolsa é 1º de maio. Mas, embora o prazo para você aplicar para a bolsa seja tecnicamente o mesmo prazo para poder aplicar para a universidade em si, você já tem que ter a carta de aceite, como eu falei. Então, como a universidade leva tempo para processar as candidaturas, é aconselhável que você submeta a sua candidatura o quanto antes. Eu diria que você faça isso no máximo até meados de março, sei lá, finalzinho de março. Que aí o Admission Office vai ter lá como eles vão dar o resultado da bolsa no final de maio, enfim, acho que vai dar tempo de processar e, enfim, te dar a sua carta de aceite. Mas, assim, faça o quanto antes, tá bom? E aí, só revisando alguns requerimentos da bolsa. Para você poder aplicar, você tem que ser brasileiro, tem que ter estudado na Holanda através do Ciências Sem Fronteiras no passado. O seu programa de mestrado tem que começar em setembro de 2018. Você tem que ter sido provisionalmente aceito em um dos programas de mestrado. Você não pode já ter feito mestrado na universidade. Você tem que atender aos requisitos de visto, que é o caso dos brasileiros. E também atender aos requisitos específicos do teste de inglês, que no caso é 6,5 no IELTS, 90 pontos no TOEFL, e mais 6 no IELTS ou 90 no TOEFL IBT na parte de speaking skills. E você também não pode se candidatar, aliás, você não pode ser elegível para o financiamento holandês. No caso, isso aí é só para quem é holandês ou tem a descendência holandesa. Aliás, cidadania holandesa. Certo. Acho que sobre as bolsas esse foi um overview bacana. Eu vou depois voltar aqui nas perguntas, ver se tiver alguma coisa específica sobre as bolsas, a gente volta a falar sobre elas, tá bom? Vamos falar, então, sobre o que esperar da vida de estudante e como é o processo de chegada em Enschede. Eu falei já um pouco do campus antes. É impossível não falar do campus quando a gente fala da vida de estudante aqui. Como eu falei antes, nós somos a única universidade holandesa com campus full service. Aqui dentro você vai encontrar mais de 50 associações esportivas diferentes e outros clubes, biblioteca, teatro, arte, música, supermercado, restaurante e outras instalações também. Além disso, o campus ele é um laboratório por si só, porque ele funciona também como um lugar para teste para várias inovações. Então, a gente tem prédios aí que tem energia geotermal. Eu posso estar falando o termo errado, mas enfim, a gente faz eles tentam fazer o campus ser também Smart Campus. Vou passar para vocês um vídeo rapidinho sobre o campus. Deixa eu pegar aqui.
Certo. A universidade, ela é internacional, logo o conhecimento que é desenvolvido aqui dentro, ele é para o contexto internacional de trabalho. No ano passado, a universidade ficou em segundo lugar no ranking de universidades holandesas com maior proporção de estudantes internacionais. Hoje, a universidade conta com aproximadamente 25% de internacionais e tem o objetivo de atingir 40% nos próximos anos. Isso também é uma das razões porque a universidade tem investido em bolsas e participado de outros programas. Enfim, eles querem atrair diversidade também, isso é importante. Enfim, a universidade se posicionou como internacional há alguns anos atrás e tem buscando, tem mudado todos os programas. Hoje a maioria já é em inglês, existem alguns específicos em holandês ainda. Os únicos que não vão se tornar em inglês nos próximos anos são os que são feitos para atender a demanda de mercado específica da Holanda, por exemplo, para dar aula em ensino médio holandês, ou medicina, mas para atender especificamente a pacientes holandeses. Esses são os únicos cursos que não vão mudar nos próximos anos. E aí, falando sobre internacionalização, uma maneira de você ir além do seu currículo acadêmico e estar mais preparado para ser cidadão global, que a universidade deseja formar, é participando em uma das mais de 100 diferentes associações estudantis que existem aqui dentro do campus. A vida de estudante aqui é muito integrada com a vida acadêmica e profissional. Isso é característica da Holanda, pessoal. Essas associações, elas são diferentes e elas podem ser sobre vários assuntos. Por exemplo, programas específicos, práticas esportivas, arte, cultura, religião, enfim. Aqui, por exemplo, a gente são algumas associações internacionais. A adesão a essas associações ela é aberta, ou seja, se você tiver muito interesse sobre a cultura iraniana, você pode se juntar à associação dos iranianos, mesmo você sendo brasileiro. Estudantes brasileiros também são mais do que bem-vindos a se juntar à Lavos. Eu fui parte do board dessa associação por 2 anos, e uma coisa que eu sempre recomendo é que você faça parte de alguma coisa que seja esse, os seus estudos mesmo, porque no mercado de trabalho isso é muito valorizado. Depois que eu me formei, eu sempre tive entrevistadores me perguntando sobre essa minha participação nessa associação, porque para eles é interessante que você faça algo além dos seus estudos também. Um outro exemplo bacana é que, além das associações, estudantes também podem se envolver com grupos multidisciplinares que cumprem determinados desafios pelo mundo afora. Por exemplo, alguns exemplos são o Robot Team, Solar Team, Green Team e Solar Boat Team. Essas equipes elas participam de desafios pelo mundo, mostrando o que construíram ao longo do ano. Então, nessa foto, por exemplo, você vê um carro construído pelo Solar Team. Essa equipe, ela participa todo ano de uma corrida aliás, ela participa a cada 2 anos de uma corrida na Austrália, e são carros movidos a energia solar. Então, assim, no começo do ano, eles fazem um recrutamento, formam um time, e esse time vai construir esse carro para participar dessa competição. A nossa universidade sempre fica entre primeiro e segundo lugar. Então, é um dos times que a universidade tem muito orgulho de ter e que desafia os alunos mesmos a participar. Vamos falar sobre estudar e trabalhar. Eu, como ex-estudante, sei que essa é uma dúvida frequente. Vamos lá. Você, como brasileiro, você pode trabalhar part-time durante seus estudos. Você pode trabalhar no máximo 10 horas por semana ou 3 meses durante o verão. Só que, assim, o que é importante levar em consideração? É possível, a lei permite, mas existe uma certa limitação. Porque vai ser necessário que o seu empregador aplique para você para um work permit, e também você vai ter que mudar o seu medical insurance para que seja o básico holandês, que vai ser mais caro. Você vai ter que começar a pagar imposto, enfim, existem algumas limitações. Mas, assim, eu consegui trabalhar, antes de trabalhar na universidade, eu trabalhei na minha empresa por 1 ano, como part-time também, e foi uma vaga que eu acho que foi desenhada para mim, porque ela era para quem tivesse conhecimento de marketing e era para fazer prospecção de mercado no Brasil.
Então, assim, aconteceu para mim, eu conheço várias pessoas que conseguiram, mas eu não posso dizer para vocês assim, se você tiver uma reserva de dinheiro só para poder pagar a tuition fee, ou se você conseguir uma bolsa que só paga a tuition fee, vem para cá que você trabalha aqui e vai conseguir pagar os seus custos. Eu jamais vou falar isso para vocês, porque pode ser que não dê certo. Então, assim, eu não vou garantir que aconteça, entendeu? Então, o ideal é que você não venha para cá contando com essa possibilidade para poder ajudar a pagar os seus estudos, porque pode ser que aconteça, e se acontecer, ótimo, você vai ter um plus no seu currículo, você vai ter um plus na sua renda, mas pode ser que não aconteça, e a gente não quer que você tenha esse tipo de decepção, então eu jamais vou dizer para você assim, não, vem que você não conseguir trabalhar aqui e pagar os seus estudos. E aí, falando um pouco mais sobre... deixa eu só voltar uma coisa aqui sobre trabalhar. Apesar de que eu vou falar... Coisa bacana sobre a Holanda, imagino que muitos de vocês já saibam disso. Depois que você se forma aqui, você pode ter 1 ano de visto que é específico para poder conseguir trabalho, chamado ZUCIAR, ou Orientation Year. Então, assim, você se formou, você tem até 3 anos para poder aplicar para esse visto. Essa lei mudou eu acho que ano passado, até então você tinha que aplicar assim que você se formasse. E durante esse 1 ano que você tem esse visto, você pode continuar full time em qualquer atividade que você queira, porque você vai ter basicamente o mesmo direito de trabalho de um europeu, e procurar emprego na tua área, ou já trabalhar na tua área, enfim. Eu apliquei para esse visto, eu trabalhei com ele por 1 ano, e agora eu tenho um outro visto que é chamado High Skilled Migrant, e, enfim, eu estava olhando hoje uns dados sobre quantos brasileiros que ficam aqui para trabalhar depois. A gente tem um número muito bom. Desde que eu vim, que foi 2014, 76% dos brasileiros que se formaram aqui continuaram trabalhando fora do Brasil. Ficaram, ou estão na Holanda, ou estão na Europa. Os que voltaram para o Brasil, isso eu estou falando do pessoal porque eu conheci pessoalmente todos eles, voltaram porque quiseram, não tinham interesse de ficar no Brasil depois disso. Então, assim, eu acho que os brasileiros devem ser um dos grupos que tem maior stay rate after studies aqui. E o bacana é que essas pessoas, elas ficaram para trabalhar, mas não necessariamente trabalhar para coisa para o Brasil, sabe? Estão trabalhando, não é porque surgiu uma vaga para uma empresa que está se dedicando ao Brasil e eles querem um brasileiro por causa disso. Não, eles estavam disputando com holandeses, com europeus. Eles trabalham em empresas, em posições que não são necessariamente para brasileiros, estava aberto para todo mundo, e eles conseguiram trabalhar e estão super bem. Então, assim, tem outros brasileiros também que já terminaram o ZUCIAR e estão no High Skilled Migrant, assim como eu. Então, o que eu digo? Depois dos seus estudos, lógico que não é garantido, mas eu acho que é uma expectativa bem realista, se você tem intenção de sair do Brasil para estender a sua experiência e ter uma experiência de trabalho fora, eu acho que é uma expectativa bem realista, pelo que eu tenho observado aqui nos últimos anos. Falando sobre acomodação, você vai ter algumas opções. Dependendo da disponibilidade, você pode tanto viver dentro do campus quanto no centro de Enschede, que está a coisa de 15 minutos de bicicleta. O mesmo vale se você preferir viver na cidade vizinha, que é chamada Hengelo. Uma vez que você foi admitido na universidade, o International Office vai te ajudar com as coisas práticas da sua vinda para cá. Isso inclui ajuda para conseguir acomodação, visto, seguro de saúde e até abrir conta no banco daqui, por exemplo. Uma vez que você já está aqui, esse mesmo office, ele vai te ajudar, vai te orientar sobre a possibilidade de fazer aula de holandês, suporte pessoal, acadêmico e aconselhamento de carreira também. Então, assim, um detalhe interessante é que estudantes não europeus, eles têm acomodação garantida no campus ou em algum prédio na cidade que pertence à universidade. Então, assim, a universidade vai te oferecer uma casa. Você pode aceitar ou não, mas estudantes não europeus têm essa garantia. Então, assim, não é que vocês vão ter que chegar aqui e procurar casa, ou procurar casa de alguém que vocês não conheçam, ou de alguma empresa que vocês não conheçam. A universidade já garante isso para vocês. Só falando sobre a questão de aconselhamento de carreira e suporte e tudo mais, eu tenho uma experiência muito boa com a universidade nesse sentido, por duas coisas. Primeiro, na minha segunda semana aqui, eu tive um problema de saúde. Deixa eu ligar minha câmera, agora estou vendo que está desligada.
Eu tive um problema de saúde meio grave aqui, e aí, por causa disso, eu tive um delay nos meus estudos de 7 meses. A universidade me deu suporte, tanto financeiro, porque eles entendem que esse atraso que eu tive nos meus estudos não foi culpa minha, porque foi uma questão de saúde, uma coisa que você não prevê, e também psicológico. Então, eu tive acompanhamento com o psicólogo, porque foi uma coisa meio grave, eu poderia ter ido embora na minha segunda semana, e também apoio de carreira, porque eles sabiam que eu queria ficar, enfim. Eu acho que é muito legal esse acompanhamento que tem aqui, porque eu, pessoalmente, é uma coisa que eu esperava de uma universidade europeia, sendo bem sincera. Então, foi uma surpresa muito bacana. E, além disso, eu tive uma outra experiência legal, é que, como vocês devem saber, na Holanda, o sistema de educação ele é mais independente. Isso quer dizer que você vai ter... Os professores eles estão lá como tutores para as discussões, mas você não tem aquele monte de aula. Então, assim, tudo depende muito de você ter disciplina. Você tem que se dedicar bastante na biblioteca ou em casa, que seja. Tipo assim, os cursos de mestrado ele requer em torno de 40 horas de dedicação semanal. Dessas 40 horas, talvez você vai ter aula aí, sei lá, 4, 6 horas, talvez 8, dependendo do programa. O resto é estudo com você mesmo ou um projeto de grupo. Então, eu não estava acostumada com isso. Então, para mim, foi muito difícil, no começo, me adaptar a isso também por causa da minha outra situação. Então, eu fiz um curso aqui, eles oferecem um curso gratuito para os estudantes, que é de self-management. E isso foi tão legal, isso foi tão interessante, porque depois, quando eu comecei a trabalhar, quando eu virei profissional, eu entendi por que o sistema de educação é assim, porque o sistema de trabalho também é assim. As relações são bem mais, menos hierárquicas, e são mais independentes de fato. Então, assim, esse curso que eu fiz me ajudou muito na minha vida profissional depois, e o próprio sistema de ensino também me ajudou bastante na vida profissional depois, porque eu fui ver exatamente a mesma coisa no ambiente de trabalho. Você tem mais liberdade, você tem menos codependência do seu superior, enfim, você faz as coisas acontecerem. Basicamente isso. Deixa eu passar aqui para o próximo. O Sérgio, ele é um estudante que hoje toma conta da página, acho que o Nick deve ter colado para vocês, o link do Facebook, a gente tem um Facebook específico para o Brasil. O Sérgio é o estudante que toma conta dessa página. Vocês podem ver nessa foto aqui da parte de baixo, que tem um time grande de pessoas aqui. Esse é o time de International Students. Todos eles tomam conta de páginas específicas para os países deles, e o Sérgio está ali no meio também. O Sérgio teve um contratempo, ele ia estar aqui hoje para poder falar um pouco da experiência dele também, enfim, mas ele não pôde estar aqui. Mas é só para reforçar. Se vocês quiserem manter o contato depois, perguntar sobre experiência, ou tiver qualquer questão sobre admissão, manda uma mensagem para ele, ele é brasileiro, pode mandar em português, e ele vai buscar os caminhos e ele vai te direcionar no seu processo de admissão aqui na universidade, tá? O endereço... Nick, can you please paste the link to the Brasil Portal Facebook page? O Nick vai colocar para vocês aí, fica à vontade para mandar mensagem lá na página, tá bom? E aí, como a gente vai manter contato? Como eu falei, essa aí é a página que o Sérgio toma conta. Ele está ali pronto para responder suas perguntas, então fique à vontade para entrar em contato com ele. Se vocês quiserem ter uma opinião de outros estudantes que não trabalham para a universidade, porque o Sérgio ele é funcionário, ele tem um emprego part-time aqui com a gente, vocês podem falar com estudantes e candidatos de vários países através desse grupo que está aí. Fique à vontade para entrar no grupo, pode postar perguntas ou indicações ou sugestões, ou se vocês quiserem alguma opinião, enfim, fique à vontade para interagir com o pessoal lá. E por último, mas não menos importante, aqui alguns links que podem ser úteis para vocês. O nosso e-mail central para dúvidas sobre admissão, programas e outros é study@u20.nl. É só enviar um e-mail sempre que quiser. A gente tem um time grande aqui também de pessoas que recebem esses e-mails e redirecionam as questões para os departamentos. Enfim, fica à vontade. O meu conteúdo acabou, mas eu vou dar uma olhadinha aqui agora no chat se tem alguma coisa que a gente pode responder aqui. Would you like to
Did you have any question? I have two questions for you. Yeah? The first one is Marta is asking. Maybe you can say in the microphone. Hi, everyone. Can you hear me now? No. No? No? Vamos ver. No? Can you hear me now? Can you hear me now? Hello? No. Não. No. Ok. Ok, tá. One question. Two questions. One for João. He's saying that if you have dual nationality, but you can do it for scholarship, can you then pay tuition fee for European? Ok, tá, se você tiver dupla nacionalidade, se você pode aplicar para a universidade, mas pagar a tuition de europeu. João, eu imagino. João, certo? João, eu tenho quase certeza que não. Eu vou te pedir o seguinte, para você enviar essa pergunta ou pelo portal ou pelo Study at U2Enter. A universidade não vai fazer distinção, porque, por exemplo, para OTS, o Origin Loop Scholarship, mesmo que você aplique com a sua nacionalidade brasileira, se você tiver nacionalidade europeia, você não pode aplicar para ela. Mas isso é uma condição da Fake News. A universidade não tem esse tipo de condição. Mas eu acho que no momento que você aplica para essa bolsa, você tem que pagar a tuition de brasileiro, porque ela é uma bolsa que é para brasileiros. Mas o que eu te aconselho a fazer é aplicar para UTS, que é a University of Twente Scholarship, porque ela é válida também para estudantes europeus. Então, você vai receber uma bolsa aí, o valor da bolsa é variável, mas ela vai cobrir no mínimo a tuition fee. Então, e além disso, quem tem cidadania europeia pode vir para cá e pode trabalhar mais horas também. Então, assim, quem tem cidadania europeia, gente, está na melhor situação que poderia ter, porque a tuition fee é bem baixa, é em torno de 2, 3 mil euros por ano, acho que é 2 mil euros por ano. Você pode trabalhar mais horas para poder ajudar a poder pagar isso, e você também tem uma bolsa que você pode aplicar, que é a UTS. A gente vai ter um webinar sobre a UTS no dia 14, a propósito. Então, se quiser também participar, fique à vontade. Mas, assim, eu tenho quase certeza, João, que para essa bolsa você tem que aplicar com a sua nacionalidade de brasileiro e pagar a tuition fee de brasileiro. Mas manda um e-mail para a gente ou manda lá no Facebook, a gente vai checar essa resposta direitinho. Marta also had a question about medical insurance. Medical insurance. Não, Marta, não é, medical insurance não é parte da bolsa, você pode usar a sua bolsa para poder pagar ela, porque assim, a universidade ela vai te dar, vamos supor que você consiga essa bolsa, ela vai te dar os 15 mil euros, e aí, como você vai gastar esses 15 mil euros? Você vai poder pagar a tuition fee, você vai pagar seus custos de vida, você vai pagar a medical insurance, já depende de você que vai decidir. No entanto, o estudante tem um medical insurance bem reduzido aqui, porque, assim, o seguro de saúde holandês, para quem está trabalhando aqui, para quem mora aqui, é em torno de 100, 120 euros por mês. Para quem é estudante, é em torno de 30. Então, ele é bem reduzido, mas não é algo extra além da bolsa, não. Você pode usar a bolsa para poder pagar ela, sim. Something else you'd like to? That's it. There was something she wrote about 7.5, I think, out of 10, if that's for all programs. I answered that already, but I don't think she believes me. So I said, please, it can differ. Sobre o CGPA, eu acho que teve pergunta, pelo que eu entendi, é 7.5, que é pedido, sim. Esse é um requerimento da universidade. Mas, dependendo da universidade que você estudou, dependendo do seu programa e dependendo da experiência que você tem, pode ser que haja alguma flexibilidade ali. O que eu sempre aconselho? Aplica e vê o que a Admission Office diz, porque eles vão avaliar uma série de variáveis. O padrão é esse, tipo assim, a regra é basicamente 7.5, mas sei lá, se a diferença é marginal, se o seu CGPA é, sei lá, 7.3, e você vem de uma universidade que é uma universidade conceituada, ou que até a universidade aqui tenha parceria, pode ser que haja alguma flexibilidade ali. Então, o que eu digo é sempre aplica e vê o que vai acontecer. Porque, de qualquer forma, gente, a application é de graça, é tudo online. Então, assim, aplique e vê o que a Admission Office diz. Bruno, precisa aplicar para o mestrado antes
Posso aplicar para o mestrado antes de enviar o IELTS? Não, você tem que ter já o IELTS. O teste de inglês é algo que é bem flexível. Você tem que ter todos esses documentos já até o dia 1º de maio. O IELTS tem que estar lá já. Ok. Ok. You have to share that master, right? To click on to João Alberto, na descrição da UT Brasil diz que 15 mil euros por ano, mas fui aceito para o mestrado em Engenharia Civil, que são 2 anos. A bolsa se estende? Não, João, não se estende. Essa é a única bolsa que não se estende, ela é 1 ano só de prêmio. Mas, por exemplo, a UTS, ela se estende se você atender determinados requerimentos no 1º ano. A OTS também se estende. Tá, mas essa não se estende, infelizmente. Mas vamos supor que você consiga combinar 2 bolsas, essa e a OTS num valor parecido, sei lá, ou de 10 mil euros, que no caso você teria 25, que é o máximo que você pode ter por ano. Você conseguiria estender a outra para o 2º ano, então acho que já seria uma senhora ajuda. Mas eu acho que de qualquer forma você teria que ter algum fundo salvo, ou enfim, complementar isso de alguma maneira. Já aplicou? Ok. Bacharelado tem que ser no mínimo para todos os programas de mestrado? Sim. Vamos ver aqui o que tem mais. Gente, acho que irei me formar agora no meio do ano. Posso aplicar para o mestrado agora? Você pode aplicar e ter uma carta provisória de aceite. Você pode aplicar sim, mas aí você tem que submeter o seu diploma, se eu não me engano, até julho. Você tem que ter o seu diploma em mãos, senão não dá. Gabriel, is it possible to validate previous courses I have taken UT during my exchange year? Sim. Gabriel, acho que eu sei quem é você. Acho que sim. Eu não sei se a Maria Ângela é do mesmo ano que você. Ela acabou de voltar agora, ela está aqui fazendo mestrado com essa mesma bolsa. Ela fez o Ciência Sem Fronteiras aqui, e ela veio fazer o mestrado no mesmo curso que ela fez o Ciência Sem Fronteiras. Então, ela conseguiu abater matéria, sim. Tudo vai depender do que você estudou e do que você quer estudar. Mas ela conseguiu, então, dependendo do que você fazer, também é possível. Stella, you answer? Yes? Ok, Stella, o Nick tá te respondendo. Que mais? Gente, acho que eu peguei todas as perguntas aqui. Se tiver mais alguma coisa que não for respondida, que vocês queiram que a gente repete. Acho que já perguntaram aqui, acho que o Nick também já respondeu sobre o IELTS que é mais velho do que 2 anos. Gente, infelizmente não é válido, tem que fazer de novo. O IELTS ou o TOEFL tem que ter no máximo 2 anos. Who should I contact for doubts during the application process for the Masters and scholarships? Estamos aí, Bruno. Qualquer pergunta que você tiver, manda pra gente, ou manda lá na página, ou manda através do e-mail, enfim, a maneira que você preferir. Como eu falei, o Sérgio, ele tá ali para responder essas perguntas também, então se tiver alguma pergunta específica sobre o processo, fica à vontade. Se ele não souber te responder, ele vai te encaminhar para a pessoa correta. Ok. Gente, eu acho que a gente... deixa eu ver aqui. Tem que ser... Ok. Gente, acho que a gente pode, então, encerrar, né? Nick, I think we are going to finish then. Obrigada a todo mundo por... sim, vou enviar. Deixa eu colar para vocês aqui um link que tem todos os webinars que estão para acontecer, incluindo esse sobre a UTS e o próximo sobre OTS também. Deixa eu só colar aqui para vocês.
Mas eu devo mandar para vocês por e-mail também. Mas enfim, dá uma olhada e já faz e já se cadastra lá, que já fica certinho. Aí, ó, esse link que eu colei para vocês aí agora, tem todos os que estão para acontecer até o final desse mês. Uhum. Uhum. Did you answer that? No, right? Would you please inform me when... PhD... não, Walter, a gente não tem nenhum webinar marcado sobre PhD, porque, não sei se o Nick explicou para vocês, PhD aqui funciona um pouco diferente. Você é um funcionário da universidade, basicamente, então não é que você tem bolsa para PhD, a não ser que seja, por exemplo, através do CAPES, alguma coisa assim. Mas a melhor maneira de saber sobre os PhDs é você olhar na página de vagas que tem na universidade, lá os grupos eles anunciam as vagas que eles têm, e você vai aplicar como se fosse um processo de aplicação para trabalho normal. Por isso que a gente não faz webinar sobre isso, porque, enfim, é uma vaga de emprego. Mas o que eu recomendo? Mesmo que não tenha lá, por exemplo, publicado uma vaga que seja do teu interesse, entre em contato com o grupo. Nick, did you paste... esse link aqui, ó, que tem aí embaixo na página do TGS, Postgraduate /TGS, vocês vão ver todos os grupos de pesquisa que tem lá e que normalmente estão lançando vagas para PhD. Entre em contato com o grupo, porque de repente a vaga não está lançada ainda, mas tem alguma coisa para sair, enfim. É networking também, como qualquer outra vaga de emprego. Yes, please. O Nick vai colocar para vocês aí o do TDS. Existe alguma previsão do fornecimento desse programa de bolsas para o segundo semestre de 2018 ou em datas futuras? Essa bolsa é para quem vai começar a estudar em setembro de 2018. Todo ano, o que a gente tem de bolsa fixa aqui? É a UTS, que é a University of Twente Scholarship. Ela abre application para quem... Todo ano ela tem ela, isso é certo, e ela abre application 2 vezes. Ela abre tanto em dezembro até fevereiro, quanto de dezembro até maio. Agora, já a OTS e essa bolsa não é garantido que tem todo ano, depende muito do budget do ano, depende de uma série de fatores, gente. Não é garantido que vai ter no ano que vem, não. Mas a UTS está sempre lá. Mas, assim, eu não sei se você quis dizer para começar a estudar no segundo semestre de 2018, porque se for, essa daqui ela já é para começar em setembro, tá, Luiz? Para começar a estudar em setembro desse ano. Gente, eu acho que a gente vai encerrar agora. Enfim, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada por ter participado. Fique à vontade de manter contato com a gente no futuro. Como eu já falei, os canais são inúmeros. Fique à vontade para entrar em contato com a gente em qualquer um deles. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer... quanto à experiência, quanto ao processo de admissão. Enfim. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Até a próxima, como eu falei, a gente tem mais uma para o Brasil no final desse mês. Tenta participar, provavelmente vai ser eu apresentando novamente. E a gente se vê, quem sabe, em setembro aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente, boa sorte.